A imprensa oficial Graciliano Ramos lançou um edital para selecionar ilustradores para a coleção de literatura infantil Coco de Roda. E para falar sobre essa seleção, eu converso agora com o diretor-presidente da imprensa oficial, Marcos Kimmer. O que foi modificado para atender essa demanda de ilustração nos livros que contemplou de maneira mais democrática esse mundo? A coleção Coco de Roda é uma coleção que já tem 21 livros, né? Nós, o ano passado, fizemos um edital para selecionar histórias para os novos livros. Selecionamos 5 histórias e agora vamos ilustrá-las. Anteriormente, a gente contratava os ilustradores através de um processo normal de licitação, de cotação de preços. Esse ano a gente resolveu mudar e chamar os ilustradores por edital, por a gente considerar, como você falou, que é um processo mais democrático. O resultado tem sido muito bom, a procura de informações, a busca dos ilustradores. Aqui em Alagoas nós temos ilustradores ótimos, reconhecidos. A gente já utilizou na coleção mais de 10 ilustradores diferentes e todos com grande sucesso, como você pode ver em alguns dos livros que a gente trouxe para lhe mostrar. E através do processo de chamada por edital, onde a gente vai selecionar 5 ilustradores, cada um vai ilustrar um livro diferente, e além disso nós temos uma premiação para esses ilustradores, cada um deles. Vamos falar agora da coleção, né? Depois a gente volta ao assunto do edital. Por exemplo, A Sertaneja e o Imperador é um livro da coleção? Esse é um livro da coleção. A coleção tem 21 livros. Esses livros fazem muito sucesso, eles já são bem conhecidos do público alagoano, dos pais. Algumas escolas adotam esses livros para que seus alunos compram. O que é que ele tem de diferente de livros infantis de outras editoras? É que ele é ambientado em Alagoas. Ou seja, ele tem que tratar, a história tem que tratar ou da história alagoana, ou da geografia, ou da cultura, ou de um personagem, de um monumento. E as histórias são de ficção. Lá na origem, a gente determinou, né, que não seria um livro didático, mas um livro de ficção, isso para estimular os autores, e ao mesmo tempo as histórias são curtas, em torno de 1.200 palavras. Essas histórias são curtas até para permitir que pessoas que nunca escreveram, elas venham e se candidatem. Então, através da coleção Coco de Roda, a gente descobriu vários autores. Então, tem livros que são sucesso, alguns deles, e tem outros que são adotados. E eles são livros, viu, Miguel, dirigidos para crianças de até 8 anos de idade. Essa história aqui, que traz A Sertaneja e o Imperador, a história de uma galinha que foi doada ao Imperador. Uma galinha que é doada ao Imperador, que se passa aqui em Alagoas, né? A história na visita do Imperador a Alagoas, no São Francisco, né? Aquela região, Penedo, Porto Real do Colégio. Em que a Rota do Imperador. A Rota do Imperador. Porto Real do Colégio. Você vê, desenvolveu. Penedo, Piranhas, Pilar, Marechal Deodoro, Rio Novo, Maceió. Aquela rota conhecida. Uma saga, viu? Uma saga. A TV Educativa produziu, inclusive, uma matéria sobre essa Rota do Imperador. E ele custeou do próprio bolso essa viagem. E era uma caravana, né? Andou nos vapores. Nos vapores, São Francisco. Charretes, cavalo, a pé. Isso. Não tinha Nós tentamos fazer de carro com ar-condicionado e foi difícil, né? Exatamente. Então, o livro resgata um pouco isso, né? Em forma, quer dizer, para criança e de forma... Esse é da Eliane Maria, nascida em Maceió, em 1967. Uma escritora jovem, né? Jovem. São escritores, a maioria são escritores jovens. Aqui esse outro, né, como exemplo, Janina Bernardes é outra pessoa. O ilustrador aqui é Pablo. Aqui é o Cristiano Soares, nascido em Palmeira dos Índios. Então, a gente são jovens esses ilustradores. De ilustração. A Menina de Barro. Menina de Barro. Eles pegam aquela história da cheia, né? Do Mundaú, né, que afetou aquelas... São maravilhosos. E esses ilustradores viviam, assim, obviamente, trabalhando, cada um em suas atividades, mas eles começam a aparecer a partir de uma
coleção como essa, Coleção né? como Muito essa. mais. É oportunidade de dá trabalho a desenvolvimento. eles. O prêmio, viu, Miguel, para os ilustradores é de R$ 3.500 para cada ilustrador. R$ 3.500 R$ para cada ilustrador desse livro. Além disso, eles vão ter direito a 2% da primeira tiragem dos livros. Eles têm participação, eles já têm o prêmio, já trabalham com dinheiro e ainda tem a participação. Esses livros serão lançados na Bienal. Na Bienal do Livro, que começa esse ano, está programada para a partir de 28 de setembro. A Bienal esse ano antecipa, que normalmente ocorre ali em outubro, novembro. Esse ano é 28 de setembro. Deve ser também uma e grande aí Bienal. tem aquele glamour e aquela, o retiro do escritor e o debruçado ilustrador, né? Porque o ilustrador ele trabalha com a visão da escritora ou do escritor, claro, mediante a história, né? É um enlace, né? É um enlace, eles têm que conversar, né? O ilustrador não pode simplesmente depois pegar a história e ilustrar, ele vai ter que interagir com o autor, embora ele tenha a sua liberdade de expressão com a ilustração. Uhum. E tem dado muito certo. São livros infantis, né? São livros infantis, para crianças de até 8 anos. A linguagem é voltada para crianças de até 8 anos. Você sabe o aspecto anterior a essa coleção? Onde estavam esses ilustradores, essas escritoras e escritores que faziam? Essa coleção ela foi criada ali por volta de 2007, na minha primeira passagem na imprensa oficial Graciliano Ramos. A imprensa oficial, até aquele momento, ela não tinha editora, não tinha editorial. Ela funcionava com a gráfica, prestava serviço para terceiros e o Diário Oficial. Aí, naquele momento, nós criamos a editora, onde criamos a revista Graciliano, passamos a publicar livros com nossos selos e criamos essa coleção. A ideia de criar essa coleção é acreditar, principalmente, né, que você podia simplesmente publicar livros de quem já escrevia, mas através de edital, né, a figura do edital, a gente acreditou que tinham escritores novos que podiam vir chamados por edital. Além disso, a gente amarrou para ter qualidade, porque a gente, como editora, preserva a qualidade, amarrou que a ilustração seria nossa. A gente não aceita e não aceitava que o autor já trouxesse a ilustração dele, que podia não atender o padrão que a gente queria, não ter qualidade. Então, a coleção, embora tenha 21 livros, ela é uniforme, né, com vários ilustradores, mas a qualidade você percebe em todos os livros, uma qualidade semelhante. Como é que você analisa a qualidade do trabalho? Se é preciso apresentar no edital um esboço? Sim, sim. Ao se inscrever, né, que tem uma ficha de inscrição que é disponibilizada em nosso site, você tem que apresentar o seu portfólio. E, naturalmente, o inscrito, ele põe lá os seus trabalhos e vamos constituir uma comissão. Esse trabalho já algum esboço infantil, é importante que ele coloque, e nós vamos constituir uma comissão que vai observar alguns critérios, né? Originalidade, criatividade, a quantidade de trabalhos anteriores e também o traço que se adequa mais à proposta da coleção Coco de Roda. Essa comissão, o ilustrador tem que ter pelo menos 2 anos de comprovar 2 anos de exercício, né, do trabalho de ilustrador, né? Não precisa nem chamar de profissão, mas de trabalho de ilustrador, publicou antes ou publicou até na internet. Ele tem que ter um trabalho pelo menos 2 anos, e a comissão será composta de 3 pessoas, né, isentas e que tenham pelo menos 10 anos de profissão como ilustrador. Além disso, vocês também incentivam o contar a história, além de ser pessoal, mas cívico e coletiva das cidades. Me fala um pouco, o tempo está acabando, mas dá tempo de você falar um pouco dessa coleção também. Boa, que a gente tem mais um edital aberto, né? Então hoje a gente tem 2 editais abertos. Esse outro edital que está se referindo é o edital que chama, né, as pessoas que têm livros que contem histórias dos municípios, qualquer aspecto da história de um município. A gente sabe que em vários municípios aqui, ou quase em todos, provavelmente em todos, tem alguém que escreveu sobre o município, sobre um personagem, sobre um monumento, sobre a geografia, sobre a história do município. Então a gente publicou esse edital porque
a gente não poderia misturar, a gente tem editais de literatura e outros editais, misturar as histórias do município, talvez não passasse num edital de literatura. Então a gente fez um edital específico para histórias municipais. Ele se encerra na sexta-feira, ele se encerra dia 30, 31, então já temos um bom número, fez sucesso, mas a gente sabe que tem muito mais histórias do que as inscritas e a gente está chamando. Então quem tem um livro, quem tem, né, o seu texto, uma obra sobre o seu município, tem um edital aberto de inscrição. Esse edital não tem prêmio, é um edital para converter essa história em livro, né? E ele tem direitos autorais sobre o livro, etc. Conversamos com o Marcos Kim, que ele é diretor-presidente da editora Imprensa Oficial Graciliano Ramos. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui, pela entrevista. Obrigado a você. Cordel é uma das manifestações culturais nordestinas mais populares que existe, mas com o passar dos anos e a chegada das novas tecnologias, está correndo o risco de ser esquecido por falta de pessoas interessadas em continuar essa tradição. A gente conversou com o cordelista Jorge Calheiros e conta um pouco da sua história e do seu medo do cordel acabar. Estou com 77 anos de idade. Para quem ainda não foi apresentado a esse artista, tenho o prazer de conhecer seu Jorge Calheiros, cordelista. A rima simples foi só para mostrar que quem conhece seu Jorge não deixa de se encantar. Do amor ninguém duvida nem com mágoa nem rancor. Termina sentindo a dor por desprezar quem te ama. Seu Jorge Calheiros tem 77 anos, nasceu no município de Pilar, em Alagoas. Aprendeu a ler e escrever com a própria irmã, já que não teve a oportunidade de ir à escola. Começou a fazer a literatura de cordel, que é um tipo de poema popular, aos 22 anos, mas profissionalmente ele só começou aos 50. Quando vi que a idade não dava para ser mais nem vigilante, que ninguém me dava nem um banco para me sentar numa porta, aí resolvi começar a escrever novamente. Aí foi quando eu botei para vender. Ele tem 226 títulos escritos, é o maior cordelista de Alagoas. Em 2011 foi declarado Patrimônio Vivo do Estado. Seu Jorge tem uma memória impressionante. Ele tem 96 cordéis totalmente decorados e faz questão de provar. Sou filho de Anadia, completei 60 anos. Os meus pais faziam plano de eu ter ido para a escola e aprender a jogar bola. Seu Jorge revela que para fazer um bom cordel, mistura um pouco de realidade com ficção na hora de escrever. A maioria mesmo dos meus cordéis é tudo inspirado em alguém que faz alguma coisa. É que todo cordelista é mentiroso. Ele bota uma parte da história certa, mas ele tem que completar, ele tem que criar. A maior preocupação dele é com o fim da literatura de cordel. Segundo seu Jorge, a nova geração de crianças não gosta de ler. A criançada já não estão gostando de ler. E se não tiver um incentivo forte, eles vão acabar de uma vez. Vai acabar o cordel. O Pauta Especial fica por aqui. Voltamos amanhã ao vivo às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.